o PSTU participa das eleições, correto? Você mesmo já foi candidato algumas vezes, né? E não existe uma contradição entre defender uma revolução, dizer que eleição não vai mudar nada, que a gente não vai fazer frente de esquerda eleitoral com o pessoal, mas também lançar candidatura? Não é um contrassenso? Não existe um problema nisso? Não, não existe. Pelo contrário, como eu disse para você antes, ou seja, se nós não temos nesse momento o povo nas ruas, a condição para você disputar diretamente o poder pela força da mobilização, seria um erro nós nos abstermos de participar numa disputa política como é o processo eleitoral brasileiro, que até pela força do voto obrigatório no nosso país acaba envolvendo a maioria da população, e deixarmos de apresentar uma alternativa política, socialista, revolucionária nesse processo. Porque, em primeiro lugar, porque se a gente deixa de participar, nós deixamos as pessoas sujeitas, submetidas às propostas dos outros. Porque a direita vai apresentar proposta, a ultradireita vai, a centro-esquerda vai, essa esquerda reformista vai apresentar a proposta dela, e seria um erro a gente não buscar disputar a consciência da nossa classe para uma proposta socialista e revolucionária. Em primeiro lugar, isso. Então, a disputa pelo nosso programa, a disputa pela nossa estratégia, ganhar cada vez mais pessoas para essa estratégia é uma tarefa que nos exige intervir em todos os espaços que estiverem colocados na luta de classes na nossa sociedade, nessa sociedade que nós vivemos. Agora, também, para além da disputa pelo programa, para além do esforço para ganhar gente, para avançar na construção do partido, para ter cada vez mais pessoas nos ajudando nessa luta nossa, é importante tratar de disputar o voto e tratar de eleger parlamentares. Nós não achamos ruim que eleja parlamentares. O que nós não podemos é dedicar o partido ou estabelecer como objetivo fundamental do partido eleger parlamentares, porque aí nós viramos um partido igual aos outros. Agora, defendendo o nosso programa, tratando de ganhar a consciência das pessoas, se junto com isso a gente ganha o voto suficiente para eleger parlamentares, e eu tenho um deputado federal, um deputado estadual, um vereador que seja, que utilize a visibilidade que esse mandato dá para potencializar esse trabalho de educação, de conscientização da nossa classe, para estimular a organização, a autodeterminação dos trabalhadores, é um instrumento a mais de trabalho que eu tenho. Por exemplo, os revolucionários dirigirem um sindicato de operários, um sindicato de trabalhadores, permite potencializar o seu trabalho de educação política sobre a classe, de organização política da classe. Se nós temos um parlamentar, 2, 10 parlamentares que estejam colocados para esse fim, então nós temos também instrumentos que vão potencializar o nosso trabalho. Então nós queremos eleger parlamentares, nós não somos cretinistas antiparlamentares, não. Aliás, o nosso partido já teve parlamentares e temos experiências muito bonitas, inclusive, em relação a isso. Temos também exemplos negativos. O nosso partido... Você pode dar um exemplo de um parlamentar eleito do PSTU, um desses exemplos que você mencionou? Sim, nós já tivemos deputados federais, o Gradella foi deputado federal, que o pessoal aí do Vale do Paraíba conhece ele, mas nós temos seguramente gente do país inteiro que conhece o Gradella. O Ciro Garcia, do Rio de Janeiro, são camaradas que foram deputados, estão aí na luta até hoje conosco. Nós tivemos vereadores, Paulo Rigo, tem o Alvarenga, vários camaradas que foram parlamentares, exerceram o seu mandato a serviço dessa educação socialista das massas, de estimular a organização dos trabalhadores para ajudar a construir o partido, não são mais parlamentares hoje, estão trabalhando e seguem militando, tratando de fazer aquilo que está ao seu alcance para fazer avançar essa luta revolucionária das massas. Tivemos também gente que a gente afastou, porque nós somos diferentes dos outros partidos, não é só no discurso. Então, você veja, em primeiro lugar, ou seja, um parlamentar do nosso partido, ele está mais subordinado ainda, mais submetido ainda à disciplina partidária para fazer do seu mandato um instrumento dessa luta. Ele não pode fazer o que quer do mandato dele. Segundo, um parlamentar de um partido como o nosso não ganha essa fortuna que esses deputados ganham, não, que esses vereadores ganham. Um parlamentar do PSTU ganha o mesmo salário que ganha um professor, que ganha um operário especializado. Ele assina, inclusive, um termo de compromisso, todos os recursos que entram para o gabinete, para o salário, é do partido, é coletivo, é para a luta que nós temos que travar da nossa classe para avançar na construção do partido. E ele vai viver com o salário que ele vivia antes, ou com o salário de um professor, ou de um operário especializado. Esse é o critério nosso. Nós, por exemplo, nós elegemos um vereador em Campinas, chamava Clóvis, ele não está mais vivo hoje.
ele, no primeiro mês que ele recebeu o primeiro pagamento, ele estabeleceu um processo que é o seguinte: ele não aceitou a regra do partido e queria discutir conosco quanto ia ganhar. Foi expulso do partido. Um mês de mandato. Nós botamos para fora, porque nós não admitimos isso. Nós expulsamos um prefeito que a gente elegeu em Timóteo, lá em Minas Gerais, Geraldo Nascimento, ele é bastante conhecido lá na região, porque nos primeiros meses do mandato dele, houve uma mobilização de servidores públicos e ele botou a polícia para reprimir os piquetes de greve dos trabalhadores. Nós não admitimos que um parlamentar ou que uma pessoa que ocupa um cargo institucional, sendo do partido, utilize esse cargo contra os trabalhadores. Ele tem que ser um instrumento a serviço da luta dos trabalhadores. Nós botamos para fora também. E nós temos inúmeros, tem outros exemplos. O Kleber lá de Belém, um operário da construção civil, foi vereador lá em Belém, fez um mandato a serviço da luta da classe, não é mais vereador hoje. O que o Kleber está fazendo hoje? Assembleia com os operários da construção civil lá, para tentar obrigar os patrões a garantir o isolamento social dos companheiros, defendendo o direito dos companheiros. O Kleber está aqui acompanhando com a gente, já mandou um abraço aí também, viu? Um abraço para você aí, Kleber. É o peãozão da construção civil que está na luta. Então, nós queremos gente assim. Agora, nós provamos com isso também que é possível um partido ser diferente dessa bandaleira do que a gente vê aí. Nós temos um partido assim. Isso não é uma possibilidade, isso é uma realidade. O PSTU, ele foi fundado em 94, mas ele é construído a partir do esforço de correntes que vem se construindo, de correntes políticas que vem se construindo no Brasil desde 74, na verdade, desde antes da fundação do PT. Aliás, nós fomos das primeiras organizações que propusemos a fundação do PT em 1978 ainda. E nós podemos provar com a nossa própria história que é possível ter um partido, em primeiro lugar, que tenha como centro avançar na consciência e na organização da classe trabalhadora, que dispute sim espaços institucionais, que tenha vereadores, que tenha deputados e que coloque isso a serviço da luta da classe trabalhadora, que não vire um bando de degenerado com esse povo que está aí e que depois que deixa de ser deputado está na luta igual, como todo mundo. Então, nós quando participamos das eleições, participamos em primeiro lugar para levar o nosso programa, para tratar de ganhar gente para o nosso programa, mas nós também queremos o voto dos trabalhadores, porque cada voto que o PSTU consiga conquistar nos seus candidatos é um voto que fortalece essa luta pela Revolução Brasileira. Ela fortalece o partido e fortalece a luta pela Revolução Brasileira. Cada voto que a gente tira das alternativas da direita, da burguesia, das alternativas reformistas, é o enfraquecimento deles e um fortalecimento da nossa classe. Então nós disputamos também o voto da classe trabalhadora, mas é para esse objetivo, é para essa transformação que nós queremos fazer lá na frente.